Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ter uma coisa que é frequente: divisão. Você conhece uma época em que a igreja se dividiu tanto como nos nossos dias? Você pode ver, nasce uma denominação, daquela denominação logo haverá um motivo, uma razão para haver um grupo dissidente, e daquele grupo dissidente nascerão tantos outros. Eu poderia citar nomes. O movimento pentecostal, então, que é o mais próximo de nós, você pode ver quantas ramificações existem no movimento chamado pentecostal, que eu volto a afirmar aqui, apelidados de pentecostais, porque, na verdade, já disse, provei e mostro mais uma vez. E você que está de fora não tem ideia de quanta briga, de quanta disputa, de quanta política baixa e suja existe dentro desse movimento religioso, que, se puxar a cortina, não é diferente no catolicismo e muito menos no segmento evangélico. E tantas sujeiras que existem. Mas eu quero mostrar isso para você neste programa aqui, que no capítulo 1, vou voltar a dizer, e em todos os capítulos do livro de Paulo aos Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, não se trata de trindade. Mas eu quero tomar alguns aspectos. Ora, se o atrevimento do mundo chamado cristão tem a petulância de dividir Deus em 3 pessoas e dizer que Deus são 3 pessoas distintas, imagine o que eles fazem com a própria crença que eles têm, imagine o que eles fazem dentro da igreja. Eles estão prontos para explodir, para brigar, não só dentro da estrutura chamada igreja, como também da estrutura chamada família, lar. O mesmo espírito que traz uma divisão dentro da igreja é o mesmo espírito que traz uma divisão dentro de uma família e leva para a separação, para o adultério, para o divórcio, porque a igreja é adúltera. Se você nunca viu isto, leia Apocalipse capítulo 17, vai mostrar uma velha prostituta que gerou filhas que também são prostitutas, adúlteras como ela, adulteram o padrão da Bíblia. E aí é a causa das divisões e da imoralidade. Porque uma mulher sem escrúpulo e ainda se sustenta como a dona da verdade e as filhas na mesma condição. Mas vamos pegar aqui. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, lê a sua casa aí para você ver. Você vai encontrar uma divisão. E uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Haviam grupos, isto é a cara. É como se disser: eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou do tabernáculo, eu sou da Assembleia de Deus. Cada grupo desse, cada pessoa que diz desta maneira, ele está se identificando de quem é, mas não diz que ele é de Cristo. Aliás, nós temos que encontrar um equilíbrio para este assunto aqui. Por quê? Há pessoas que afirmam ser de A ou de B, e estas também aqui, na carta de Paulo aos Coríntios, havia um grupo que dizia: eu sou de Cristo. Em outras palavras, eu não preciso de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, eu só preciso de Jesus. Você também tem isto dentro da estrutura do mundo que se chama cristão. Eu não sou de nenhuma denominação, eu não preciso de homem, eu não preciso de pastor, eu não preciso de liderança, eu só preciso de Jesus. Isto é mentira. Isto é o mesmo espírito, isto é um espírito de divisão. Paulo não apoiou nem aqueles que diziam que eram de Cristo, nem aqueles que diziam que era dele próprio. Porque, na verdade, então, você começa a acompanhar
a sabedoria como Paulo conduziu, o Espírito de Deus conduziu a Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e ele vem mostrando e disse assim, primeiro, para mostrar que não existe trindade. Primeiro, para mostrar que como é que as pessoas creram e foram batizadas. Então, ele disse assim, olha, eu dou graças a Deus, eu não batizei ninguém, porque primeiro eu não morri por ninguém. Leia o verso 16, 17 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz, quem morreu? Vamos ler essa escritura para você entender, nós já estamos no finalzinho deste programa, mas pelo menos ver isso aqui, para não passar em branco. Ele diz aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ele pergunta, está Cristo dividido? Escuta aqui, será que lá no céu vai ter um cantinho para os batistas, outros para os presbiterianos, outros para os congregacionais, outros para os adventistas, outros para o do tabernáculo? Será que Cristo está dividido? Será que existe verdades ou existe uma verdade? Escutem bem. Verso 13. Eu quero mostrar para você que isto que se chamam verdades é uma mentira de Satanás. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Só existe uma verdade, meu amigo. Não fique neste engano. Está Cristo dividido? Será onde Deus está? Na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia, no Tabernáculo, aonde? Na Universal? Nesta bagunça, nesta confusão religiosa, nesta Babel que existe hoje? Fostes vós batizado em nome de Paulo? Foi Paulo crucificado por vós? E aí ele disse, eu não batizei ninguém, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém disse que fosse batizado em meu nome. Ora, quando Paulo está traçando isto, escutem bem para você entender a verdade. Não existe divisão em Deus. Deus está revelado na pessoa de Cristo. Segundo ponto, nós vamos tomar aqui. Paulo disse, Cristo não está nesta confusão, nesta divisão que nós estamos vendo hoje. Terceiro ponto, Paulo não morreu por vocês. Quem foi que morreu? Foi Cristo. Quem é Cristo? Leia a primeira carta de Paulo, capítulo 2. Estou citando Coríntios ainda, meu tempo já acabou. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8, você vai ver que Cristo é o Senhor da glória. Não é a segunda pessoa da Trindade. Isto é mentira, isto é engano, isto é falso. E o terceiro ponto. Fostes vós batizados em nome de Paulo? Quem foi crucificado? Foi Cristo. Eles tinham sido batizados em nome de quem? Da Trindade, das três pessoas, dos três ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo? Ora, acorde, porque tudo isto, neste emaranhado de seitas e denominações que se dividem e se dividiram uma da outra, estão erradas. Isto não há verdade nisto. A verdade está no que Paulo vai traçar e eu vou mostrar a você nos programas que se seguirão. Meu tempo acabou, sou chamado a parar e eu convido você para fazer, primeiro, uma reflexão. Segundo, uma oração. Reflita em que galho você está. Saltou do catolicismo para um galho desse do protestantismo que carrega a mesma mentira de uma trindade, de um batismo nos títulos e de uma divisão de três pessoas em um só Deus? Isso não é verdade. Isto é engano. Confessou você sua fé em um único Salvador que é Jesus Cristo? Segundo, foi você batizado em nome de Jesus Cristo? Se não foi, você faz parte desta divisão em algum lugar. Vamos orar? Eu estou convidando você para ser sincero diante de Deus. Pai,
Tenho proposto ao povo a tua palavra, tenho insistido para que eles creiam nela, e agora peço que o Senhor ajude e oriente e esclareça as pessoas em nome de Jesus Cristo, para que elas possam ser salvas, se arrependerem, serem batizadas neste nome que está acima de todos os nomes. Em nome de Jesus Cristo. Amém.